Helen Keller foi uma escritora e ativista social norte-americana. Cega e surda, formou-se em filosofia e lutou em defesa dos direitos sociais, em defesa das mulheres e das pessoas com deficiência. Foi a primeira pessoa cega e surda a entrar em uma instituição de ensino superior. Helen Adams Keller nasceu em Tuscumbia, noroeste do Alabama, Estados Unidos, no dia 27 de junho de 1880. Filha de um capitão aposentado e editor de jornal local, com 19 meses de idade, contraiu uma doença desconhecida diagnosticada como febre cerebral, que a deixou cega e surda. Como Helen aprendeu a ler? Depois da doença, Helen tornou-se uma criança difícil, gritava muito e tinha acessos de mau humor. Em 3 de março de 87, antes de completar 7 anos de idade, passou a contar com a ajuda de uma professora, Anne Sullivan, que foi contratada pela família e passou a morar em sua casa. A professora, que aos 5 anos perdera parte da visão e aos 10 ficou órfã de mãe, foi abandonada pelo pai e colocada em um albergue. Em 1886, graduou-se na Perkins School for the Blind, uma escola para cegos, e começou a procurar um emprego. Com muito trabalho e paciência, a partir de abril de 87, Anne consegue fazer Helen entender o significado das palavras que eram soletradas em sua mão pela professora. A primeira palavra foi água, que era soletrada em uma das mãos e sentida na outra, despertando o entendimento da palavra. Em um só dia, Helen aprendeu 30 palavras. Mais tarde, numa rápida assimilação, ela aprendeu os alfabetos Braille e o manual, o que facilitou sua escrita e leitura. Em 1890, Helen pediu à sua professora para aprender a falar. Foi matriculada no Institute Horace Mann para surdos, em Boston, e em seguida na escola Wright Humason Oral School de Nova York, onde durante 2 anos recebeu aulas de linguagem falada e de leitura labial. Além de conseguir aprender a ler, escrever e falar, Helen estudou as disciplinas do currículo regular da escola. Antes de se formar, Helen escreveu a autobiografia, A História de Minha Vida, que foi publicada em 1902. Em uma árdua luta para se integrar à sociedade, escreveu uma série de artigos para Ladies' Home Journal. Em seus trabalhos literários, usava a máquina de datilografia de Braille, preparando os artigos e depois os copiava na máquina de datilografia comum. Em 1904, graduou-se bacharel em filosofia pelo Radcliffe College. Desenvolveu diversos trabalhos em favor das pessoas com deficiência. Participou de campanhas pelo voto feminino e pelos direitos trabalhistas. A partir de 1924, Helen foi nomeada membro e conselheira em relações nacionais e internacionais da American Foundation for the Blind, uma instituição para informações sobre a cegueira fundada em 1921. Em 1924, foi também o ano em que começou sua campanha para levantar verbas para a criação do Fundo Helen Keller. A partir de 1946, deu início a uma série de viagens. Visitou 35 países. Em 1952, foi nomeada Cavaleiro da Legião de Honra da França. Recebeu a Ordem do Cruzeiro do Sul, no Brasil, o Tesouro Sagrado, no Japão, e o Prêmio Medalha de Ouro do Instituto Nacional de Ciências Sociais, entre outros. Helen Keller tornou-se membro honorário de sociedades científicas, organizações filantrópicas dos 5 continentes. Helen Keller faleceu em Easton, Connecticut, Estados Unidos, no dia 1º de junho de 1968. Nesse mesmo ano foi lançado o filme O Milagre de Anne Sullivan, um drama biográfico baseado no livro de Helen Keller.